A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD estão mais fortes do que nunca para 2025. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas a partir dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Bora falar agora sobre o Cruzeiro com um problemaço chamado Wallace. Volante comprado por 36 milhões de reais na temporada passada, um dos reforços mais caros da era Pedrinho BH. Ele não tem conseguido jogar na Raposa, tanto que nessa temporada é o volante com menos partidas disputadas. E imaginava-se que ele e Matheus Henrique seriam os protagonistas do meio-campo cruzeirense. Importante contar que já são 8 meses desde sua contratação e até o Pedrinho BH andou preocupado com o tema. Dá uma olhada no que ele disse em entrevista à TV Bandeirantes, abre aspas. Nós temos esperança de que o Leonardo Jardim recupere o nosso cabeça de área que trouxemos a preço de ouro. O Jardim tem conversado muito com ele e o Wallace já perdeu 4 quilos desde que o técnico chegou, fecha aspas. Só para contextualizar, o Matheus Henrique é o volante que mais jogou no ano, 9 partidas. Lucas Romero e Christian estiveram em 7 jogos. O Lucas Silva jogou 5 vezes e o Wallace apareceu em apenas 3 partidas. A grande esperança se dá pela presença de um novo técnico que conhece o Wallace de outros tempos. Reforço de 36 milhões de reais junto à Udinese. Você ainda tem esperança de que o Wallace vá vingar com a camisa da Raposa? Confesso que quando ele foi contratado, considerei uma grande aquisição, até porque no futebol italiano ele tinha números excelentes. Hora de falar sobre o lucro de Cruzeiro e América com a negociação de Vitor Roque. Os clubes mineiros participaram da formação do Vitor Roque como atleta e por isso ficam com percentuais da maior negociação da história do futebol brasileiro. Nunca um clube havia gastado tanto para comprar um jogador. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 155 milhões de reais. Mas dá para dizer que tanto o Cruzeiro quanto o América vão ficar com fatias bem pequenas. O Cruzeiro tem direito a 1,076% do valor total do negócio pelo mecanismo de solidariedade, instrumento criado pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Ou seja, o Cruzeiro vai ficar com cerca de 1.600.000 reais. O lucro do América ainda menor, o Coelho tem 0,5% do negócio ou 760 mil reais. Só é importante lembrar que o Cruzeiro ainda move 2 processos por conta da perda do Vitor Roque para o Atlético Paranaense. Um na Câmara Nacional de Resolução de Disputas e outro na esfera judicial, ambos pedindo 24 milhões. Palmeiras é também quem lidera a estatística de vendas de atletas nessa temporada. O Verdão já embolsou em apenas 2 meses e os primeiros dias do mês de março o equivalente a 313 milhões de reais com 4 contratações, ou melhor, com 4 transferências. Foram 232 milhões com a venda do Vitor Reis para o Manchester City. Vitor Reis que foi bastante elogiado depois da partida desse final de semana na Taça da Inglaterra. Rony foi para o Atlético Mineiro, o Zé Rafael negociado com o Santos e o Felipe Jack comprado em definitivo pelo Como. Essas 4 operações garantiram ao Verdão 313 milhões de reais, uma diferença razoável para o Botafogo, que aparece em segundo com 280 milhões. O Internacional é o terceiro com 141 milhões, o Atlético Mineiro é o quarto com 134 milhões de reais, a quinta colocação pertence ao Fluminense com 106 milhões. Detalhe importante, o Palmeiras já tem fechado a transferência do Estevão para o Chelsea, mas essa negociação será confirmada apenas na metade do ano, quando o atleta com 18 anos de idade se muda para o futebol inglês. Ou seja, esses 313 milhões de reais vão ultrapassar a marca de 400 milhões. Palmeiras, que já havia obtido 400 milhões de reais na temporada passada com transferências de atletas, repetirá esse feito em 2025. Só para terminar esse assunto, contar quem são os outros times que integram o top 10. Sexta colocação dos clubes que mais venderam ou que mais faturaram com vendas em 2025 tem o Santos, 105 milhões, o São Paulo é o sétimo com 86 milhões, o Bahia é o oitavo com 84 milhões, o Grêmio é o nono, 82 milhões e o Corinthians aparece na 10ª colocação com 61 milhões de reais. Deve estar sentindo falta do Flamengo, certo? Rubro-Negro aparece em 11º com 44 milhões de reais. Chamam a atenção de maneira negativa as participações de Cruzeiro e Vasco nesse ranking.
O Cruzeiro é só o 15º com maior faturamento em vendas, 17 milhões. O Vasco aparece em 16º com 15 milhões de reais faturados com vendas de atletas, números levantados pelo GE. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que oficializou a contratação de Wanderson, atacante que se apresentou pela manhã, passou por exames médicos e já vestiu a camisa da Raposa para ser fotografado. Operação que vai custar mais ou menos 4 milhões de reais à Raposa. Wanderson tinha contrato com o Internacional até dezembro e já havia sido alvo em algumas semanas atrás do Vasco e do Palmeiras. Pois bem, o Wanderson acabou sendo contratado por 4 milhões porque na negociação internacional conseguiu o perdão de uma dívida que tinha com o Cruzeiro. Essa dívida é referente à compra de Wesley, operação de mais ou menos 8 milhões de reais. Era o tamanho da dívida que o Inter tinha para com o Cruzeiro. Diante desse acordo, a dívida deixa de existir e o Cruzeiro assume o compromisso de bancar 4 milhões de reais para ficar com o Wanderson em definitivo, jogador cujo salário nos tempos de Beira-Rio girava na casa de 1 milhão de reais por mês. Ele será mantido agora com a camisa do Cruzeiro. A Raposa que ainda busca mais um ponta, dessa vez um ponta direita, um meio-campista, um zagueiro e também um goleiro. Agora sobre o Cruzeiro, que anunciou Wanderson nessa sexta-feira e ainda está atrás de mais jogadores. Uma das possibilidades é Naves, zagueiro de 22 anos de idade, formado na base do Palmeiras. 8 partidas na atual temporada, o Naves perdeu espaço no clube, especialmente depois das chegadas do Mikael e do Bruno Fux. Até por isso, o Palmeiras já topa negociar o Naves. Conversei com o Diogo Silva, que é empresário do Naves e também dono da Web Soccer, e o Diogo me confirmou que houve uma sondagem do Cruzeiro que ainda não se transformou em proposta. Se o Cruzeiro efetuar uma oferta, a tendência é que o negócio saia e a janela de inscrições, que se encerrou nessa sexta-feira, volta a reabrir entre 10 de março e 11 de abril para atletas que disputaram campeonatos estaduais, caso do zagueiro palmeirense. 22 anos de idade, enorme potencial, embora ainda não tenha conseguido explodir com a camisa alviverde. Você, torcedor do Cruzeiro, acha que a Raposa precisa de mais um zagueiro? Só para completar, todos os novos reforços do Cruzeiro precisam ter o aval de Leonardo Jardim. Esse é um acordo que o técnico português tem com o Pedrinho BH e também com o Alexandre Matos. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.